Fala, seus galácticos, e aí, tudo bem com vocês? Hoje o Real Madrid foi enfrentar o Atlético de Bilbao e venceu uma goleada por 3-0. Mas não está tudo bem. Temos muita coisa para falar. Vem comigo. Bom, primeiro o golaço do senhor Mbappé no início do jogo, se eu não me engano, foi mais ou menos entre 6 a 10 minutos do jogo. O Mbappé recebeu uma bola do Arnold, Alexander Arnold, fez um lançamento, ele dominou rápido, já saiu, cortou para a esquerda, cortou para a direita e meteu um golaço. Pessoal, a gente tem praticamente um dos, se não for o melhor atacante do mundo. Isso é muito bom para o nosso Real Madrid, essa é uma parte muito boa desse jogo. Só que, para mim, a parte boa do jogo termina por aí. O Mbappé, no segundo gol do Real Madrid, ele deu uma assistência de cabeça para o Camavinga também fazer um gol de cabeça, fazendo 2-0 ainda no primeiro tempo. E depois, entre o meio do segundo tempo, acho que 15 minutos até uns 25 minutos, o Mbappé chutou de fora da área e fez o seu segundo gol. Então é o MVP da partida com 2 gols e uma assistência. Como eu disse, a gente está muito bem servido desse atacante letal que é o Kylian Mbappé. Bom, o Mbappé joga como um monstro, carrega o time nas costas. É aí que entra o problema. A gente enfrentou o Atlético de Bilbao, o Atlético de Bilbao não estava tão bem assim, na minha visão, não acho que jogou bem. Ainda a equipe não me convence, mas será que quando a gente for enfrentar o City na Liga dos Campeões semana que vem, o City vai dar uma liberdade para o terceiro gol do Real Madrid, como o Mbappé chutou de fora da área? Ou o City vai deixar o Mbappé receber a bola no lançamento do Arnold do primeiro gol do Mbappé e deixar o Mbappé driblar? É aí que tá, né? Contra equipes mais difíceis, se o Mbappé sumir, o que vai acontecer? Me responda aí. Deixa nos comentários. Vai acontecer igual aconteceu com o Liverpool? Vai acontecer igual aconteceu com o Raio Vallecano? Então, o Mbappé sumiu, ficou encaixotado, e aí vocês vê o que acontece. Não acontece nada. O Real Madrid, ainda na minha visão, não joga como um coletivo. Não joga como uma equipe. Então não dá para ficar dependendo só do Mbappé. E o senhor Vinícius Júnior, hein? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o Vini? Pô, muita gente tá falando do Rodrigo, mas o Rodrigo ainda ele não é titular. Ele entra no decorrer da partida. Eu até acho meio que injusto o que estão fazendo com o Rodrigo, porque o Rodrigo ele não começa como titular absoluto, né? Ele entra, joga 20, 15 minutos ali e ele não consegue entregar muito, mas o Vinícius Júnior tá jogando todos os jogos. Saiu no finalzinho agora, mas, caras, ele teve um lançamento do Militão. Foi mais ou menos igual aconteceu com o Arnold, só que o Vinícius Júnior recebeu sem marcador quase. Cortou pra esquerda, foi finalizar, o goleiro saiu. Sabe, dá pra ver que ele carece de finalização, o Vinícius Júnior. Ele não tem aquela habilidade pra finalizar. Pô, dá um totozinho por cima, Vini. Pô, tantos atacantes monstros que a gente teve aí que fazia assim, Ronaldo Fenômeno, o próprio Cristiano Ronaldo, o Mbappé pode fazer isso. O Vinícius Júnior não consegue, ele tem uma carência enorme na finalização e tá piorando. Eu não sei nem quantos jogos o Vinícius Júnior já não faz gol, se eu não me engano é entre 12 para 13 jogos o Vinícius Júnior não marca. Ele tá seguindo o mesmo caminho do Rodrigo, só que é pior na minha visão, porque ele é o titular da equipe. Um cara que é titular assim e joga no ataque, ele não pode perder gols. Não é possível. O cara tá errando quase tudo que ele chuta. Ele erra tomada de decisão, quando é para passar ele acaba chutando, porque eu sei que passa na cabecinha dele, bom, eu preciso marcar de qualquer maneira, então vou chutar. Aí chuta em cima do adversário. E quando é para chutar de fato, como hoje, não foi só essa chance que ele teve uma outra chance também que ele desperdiçou. Mas essa primeira que ele recebeu livre era claríssima. Pô, se ele desse um totó para cima do goleiro, ele conseguia fazer o gol. Galera, o Vinícius Júnior tá feio. E sabe o que é pior? Não tem uma sombra que ameace o cara. Então, o que acontece? Como não tem ninguém ameaçando esse posto dele, só tem ele mesmo, né? Porque o Rodrigo o técnico, depois do pitico, o Vinícius Júnior deu um jogo contra o Barcelona, de sair e tal.
o Xabi Alonso tá com o rabo preso com ele e não vai querer tirar o cara pra tomar esporro, bronca, tal, a torcida contra, a torcida de jogador, né, que gosta dos jogadores, torcida do Vini, não sei o que, não sei o que. Mas, meu, assim, ele prejudica o time. E se não tiver ninguém pra fazer sombra, pra encostar nele ali, pra empurrar ele ali, porque se é um outro técnico, o cara já tira no primeiro tempo e entra com outro no segundo. Mas, enfim, Vinícius Júnior muito mal, muito mal. O Xabi hoje veio num 4-3-3, né, de Courtois, Arnold, Militão, Rudiger, Carreiras, Bellingham, Tchouaméni e Camavinga na frente, dessa vez o Güler não entrou. Valverde na ponta direita, quem usava muito isso era o Ancelotti. Gostava de jogar o Valverde na ponta direita, Mbappé e Vinícius Júnior. O que está acontecendo que o time não usa esse lado direito? O time não usa o lado direito. O outro lado também dá para jogar, gente. Os caras só insistem no Vinícius Júnior. Quantas vezes eu vi o Valverde assim, ó. Valverde assim. E ficava ali esperando a bola e os caras não passavam a bola pro Valverde. Pô, vamos jogar do lado direito, vamos inverter a bola. Não dá para ficar só confiando num lado. Joga como uma equipe, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Aí alguns torcedores, mas ganhando 3-0, você tá reclamando, mas não tá jogando bem. Não joga como uma equipe. Pra mim é muito mais fragilidade do Bilbao do que mérito da equipe do Real Madrid. É que a gente tem um monstro no ataque chamado Kylian Mbappé, que fez 2 gols pra nós e deu uma assistência, mas, pô, vamos jogar do outro lado. Bom, galera, a gente tem um problema sério com o lateral, tá? E esses 2 caras aqui, tá? A gente tem um problema com o lateral direito. O Carvajal não é mais confiável. Se machuca muito, já tá com 33 para 34 anos. Vai voltar agora em janeiro, dia 6 de janeiro. E o Arnold já é a segunda lesão dele. O cara foi contratado em agosto. O Arnold se machucou no primeiro jogo da Champions contra o Olympique de Marseille. E aí voltou no jogo contra o Barcelona. Não. Um jogo depois do Barcelona, ele voltou e agora ele se lesionou de novo. Sozinho, ele foi dar um lançamento, a perna esquerda dele de apoio, sabe? O Real precisa rever isso. Precisa rever isso urgente. Daqui a pouco a gente não vai ter lateral. Na esquerda a gente só tem o Carreiras. O Mendy também se lesionou sozinho, soltando pré-jogo. Do nada. Nem jogou. Só soltou uma nota que o Mendy estava lesionado. E o senhor Camavinga é outro cara. É outro cara, vocês podem ver aqui, ó, o símbolo de médico. O senhor Camavinga é outro cara, fez o gol, tudo, mas o cara não tem constância. Esses caras, não dá pra contar com eles. Galera, não dá pra contar mais com o Carvajal. Não dá pra contar com o Arnold, se machuca muito. E o Camavinga é outro cara. Como que você monta um time com esses caras, pensando no Carvajal como titular, no Camavinga, no Trent como titular, o Camavinga como titular, e os caras jogam 2 jogos e se lesionam? Pô, quebra qualquer tática, qualquer planejamento da equipe. Bom, enfim, o lado bom hoje foi o Mbappé e eu vi a equipe um pouco mais unida, mas a gente tem sérios problemas ainda, na minha visão, tá? A gente tá com muito problema de coordenação de equipe, que os caras não jogam do lado direito, os caras não jogam como uma equipe. De novo, o Mbappé maquiando, a equipe o time não tá jogando como equipe, o Mbappé salvando. E é isso que tá acontecendo. Foi como eu falei, a hora que a gente enfrentar o Manchester City, equipes mais difíceis, e aí como que fica? Vai acontecer igual aconteceu com o Liverpool, enfim, com o próprio Raio Vallecano. Bom, fico feliz pela vitória, a gente não se desgarra do Barcelona. O Barcelona com um ponto na nossa frente, né? Um ponto a mais na nossa frente. É bom a gente ficar colado neles, né? Porque tem um jogo de volta lá e se a gente vencer, a gente passa. Se nada acontecer até lá também, né? Pode ser que o Barcelona tropece, tem muito jogo ainda, é um campeonato de tiro longo. Mas, enfim, é bom a gente estar sempre vencendo e não se distanciar muito do Barcelona. É isso, pessoal. O Real Madrid joga nesse final de semana agora contra o Celta no domingo e eu vou soltar um pré-jogo no sábado. Valeu, Fala Madrid.